Atos 9, a partir do versículo de número 3. Diz assim: mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente uma luz que vinha dos céus brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és, Senhor? Pergunta Saulo. A voz responde: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e vá, entre na cidade, e ali lhe dirão o que has de fazer. E você diz: Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Meus amados irmãos, trabalhar com Jesus é isso. Estava tudo esquematizado aqui, com os textos de referência, texto base, tópicos. Aí trocou tudo, mas é assim mesmo. Meus amados irmãos, eu não tenho dificuldade de falar sobre esse texto, porque é um texto que todos os irmãos conhecem. É um texto onde o Deus Todo-Poderoso bate de frente com aquele que persegue a igreja. É um texto onde Jesus resolveu descer, a irmã Ana, a irmã Clécia, a irmã Ciane, Jesus resolveu descer para resolver um problema da igreja. Perceba, a igreja estava se expandindo de maneira exponencial. Quando você vai perceber no capítulo 2, no capítulo 1 o fogo desce, no capítulo 2 o fogo desce, no capítulo 3 a igreja vai crescendo, no capítulo 4 aparece Barnabé, no capítulo 5 morre Ananias e Safira, no capítulo 6, 7 e 8 Deus levanta o diácono Estevão cheio do Espírito Santo. Ainda no capítulo 6 Filipe aparece, no capítulo 9 Saulo resolve pedir cartas para se levantar contra a igreja. E é fácil entender porque Jesus se levantou para bater de frente com Saulo, porque a igreja é como noiva. O mestre não permite que ninguém toque na noiva, porque a palavra de Deus já afirma que nós somos a menina dos olhos de Deus. E aqui, do mais velho ao mais novo, todos nós sabemos que ninguém toca na menina dos nossos olhos. Nós que somos mortais, humanos e cheios de falhas. Imagina, irmão Adão, tocar nas meninas dos olhos de Deus. Porém, Saulo, se achando o tampa, se achando conhecedor de toda a cultura judaica romana, ele se levanta e diz: eis aqui um que vai perseguir a igreja, que vai matar crente, que vai prender crente. Eu quero ver se a religião não vai acabar. Esse negócio de crente vai acabar aqui. Ei, ele se levanta de Damasco. Eis que antes ele já perseguia a igreja, ele já prendia a igreja, e Jesus foi tendo paciência com ele. Todavia chegou uma hora que Jesus disse: peraí, eu vou mostrar a Saulo quem sou eu. Eu vou me revelar a Saulo de maneira diferenciada. Aí Saulo mais uma vez se prepara com tudo que tem de melhor em Roma, no caminho de Damasco. O Paulo, que depois se tornaria Paulo, o Saulo de Tarso, não sei se ele vinha montado a cavalo ou a camelo, ele diz: eu vou acabar com a festa dos crentes, eu vou acabar com a igreja dos crentes, eu vou acabar com os crentes. Aí Jeová se levanta e diz: eu vou mostrar quem sou eu a Saulo, eu vou mostrar quem sou eu a ele. E olha que coisa interessante, quando Saulo vem no caminho de Tarsus, a Bíblia diz que a luz dos céus rodeou a Saulo. Ei, a história diz que vinha Saulo e pelo menos mais 5 ou 6 homens, mas a luz do céu, quando brilhou, rodeou exclusivamente a Saulo. Sabe por quê? Porque foi Saulo que levou a comitiva a perseguir a igreja. Aí Jeová diz: eu vou tomar você de Satanás hoje, você vai me pertencer hoje, eu vou salvar você hoje, eu vou converter você hoje, eu vou mudar o seu nome hoje, você vai se tornar um pastor, um pregador, um missionário hoje. E quando Jeová se levantou, quando Jesus se levantou e se encontrou com Saulo, não tem homem que fique de pé quando Jesus se levantar, não tem mulher que fique de pé quando Jesus se levantar. É melhor se prostrar, se jogar no chão, se entregar e engrandecer o nome de Jeová, porque quando ele quer ele faz, quando ele quer ele opera, quando ele quer ele se manifesta, quando ele quer ele derruba, quando ele quer ele levanta, quando ele quer ele exalta, quando ele quer ele humilha, quando ele quer ele faz como quer, da forma que quer, da maneira que quer, porque ele é Deus. Xanduraba, canduraba, surda, me canduraba. Eita, quando
falo da autoridade do Eterno, os meus nervos tremem, o meu corpo treme, porque esse corpo humano não suporta a glória, esse corpo humano não aguenta a unção, esse corpo humano não aguenta a autoridade. Mesmo assim Jeová fez com Paulo, mesmo assim Jeová fez com Saulo. Ou você se converte ou morre, ou você se converte ou se dobra, ou você se converte ou cai do cavalo ou camelo. Mas hoje eu tenho um encontro com você. Aleluia. Aí quando vai no caminho de Damasco, Jeová aparece, Jesus aparece para Paulo, para Saulo. Aí Saulo não entende a situação, cai por terra e já cai cego. Sabe por quê? Porque quem confronta Jeová tem duas opções, pelo menos uma acontece: ou cai ou fica cego, ou cai, ou acontece os dois. Mas Jeová faz do jeito dele. Não adianta, pastor, meu filho, meu marido, meu neto, meu sobrinho, aquele ali para se converter não tem jeito não. Não tem jeito para mim, para tu que é ser humano, não pode trazer ele para cá. Mas Jeová, quando resolver trazer, ou no leito, ou andando, ou na cadeira de roda, ou caminhando, mais glória a Deus. Aí quando Saulo ou cai no chão, vai comer terra, ele pergunta logo: quem és, Senhor? Aí eu fui pesquisar e entendi que alguém como Saulo dificilmente chamava alguém de Senhor. Por quê? Porque ele tem chegado ao maior nível do conhecimento judaico romano. Ele estudou com irmãos, teve todo o conhecimento. A família de Paulo era nível social alto. Ele estudou aos pés de Gamaliel, e aos pés desses doutores da lei, como Gamaliel, os alunos eram escolhidos a dedo, pelo nível de QI, pelo nível de conhecimento, pelo nível de inteligência. E Saulo sabia quem ele era. Ele sabia que ele era um alto grau de conhecimento cultural romano judaico. Ele sabia, um camarada de dupla cidadania. Ei, perceba bem, para comprar a cidadania romana, como Paulo certamente comprou, os pais de Saulo certamente comprou, era um grande investimento. Eu fui pesquisar, se fosse hoje, custava pelo menos uns 3 milhões de reais. Ei, entenda bem, Saulo tinha condições, Saulo tinha cultura, Saulo tinha conhecimento, Saulo era doutor. Porém, quando ele viu Jeová jogá-lo no chão e deixá-lo cego, ele disse: esse é mais poderoso do que eu, esse pode mais do que eu, esse é mais forte do que eu. O melhor que eu faço é reconhecer a minha insignificância e chamá-lo de Senhor. E quando Saulo o chama de Senhor, em outras traduções, aí Jesus diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. Duro é para ti se levantar, na linguagem de hoje, contra a minha igreja, contra os meus filhos, contra o meu povo, contra aqueles que eu chamei para ser o meu. Duro é para ti. Quando Deus pega um camarada que não vale nada, que não presta, e converte, é como Saulo. Saulo automaticamente é levantado do chão, é levado para a casa de um irmão em Jerusalém. E quando ele entra em Jerusalém, ele já resolve jejuar. Crente, no primeiro dia de crente, ele disse: eu já vou entrar em jejum, que eu quero conhecer melhor esse que é maior do que eu, tem mais poder do que eu, é mais poderoso, é mais soberano, é mais tremendo do que eu quero conhecer ele melhor. Como assim? Eu já vou começar jejuando. Irmão, eu nunca vi crente no primeiro dia de crente resolver jejuar 3 dias. Eu nunca vi. Mas quando o camarada teve encontro com Jesus, ele disse: eu vou começar pelo caminho do jejum. Jejum, e olha só, a Bíblia diz que Saulo ficou 3 dias nesse negócio. Crente que começa com jejum e oração tem uma vida diferenciada, tem uma unção diferenciada, tem uma glória diferenciada, tem um poder diferenciado. Deus desce na vida dele de forma diferenciada. Aí Saulo resolve jejuar. Aí Jeová chega para Ananias, que não é um mentiroso, no capítulo 5. Aí diz: Ananias, vai se encontrar com Paulo. Mas Senhor, Saulo é aquele que perseguia a igreja, o senhor não está lembrado não? Saulo é aquele que matava crente, o senhor está lembrado não? Saulo é aquele que prendeu muita gente, o senhor quer que ele faça isso comigo? Vá lá, rapaz, na rua chamada direita, vá se encontrar com ele. Eu já salvei ele, eu já mudei a mente dele, eu já mudei o coração dele, eu já fiz dele nova criatura. Vá falar com ele, rapaz. Ei, sabe o que eu aprendo com Ananias? Não questione quando Jeová mandar. Não questione quando Jeová disser vá. Não questione quando Jeová lhe der uma ordem. Simplesmente vá. Aí Ananias vai. Quando Ananias chega, aí faz uma oração por ele.
a Bíblia diz que escamas caem dos olhos de Paulo. Ei, o crente, antes de aceitar Jesus, ele é todo escamado. O pecado deixa em você e em mim escamas. O pecado deixa em você e em mim manchas. O pecado deixa em você e em mim marcas. Mas é por isso que a Bíblia diz: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ei, entenda, eu vi o irmão dizendo aqui que era do álcool, era disso, era daquilo. Isso se refere ao passado, mas ao presente, a Jeová pega a gente e coloca uma roupa limpa, coloca o nome de santo, escreve o nosso nome no livro da vida, nos bota uma aliança no dedo e diz: agora você é meu, agora você me pertence, agora você vai andar comigo, agora eu tenho o prazer de te chamar de filho. Oi, irmãos, Saulo era assim, prestável, perseguidor, matador de crente, mas quando se encontra com Jesus, pregador, missionário, anunciador do evangelho nos 4 cantos da terra. Nós estamos estudando o livro de Atos, e lá em 7 casas, e nós aprendemos no capítulo 13, Saulo faz a primeira viagem missionária, atinge todas as igrejas, todas as cidades da Ásia. No capítulo 16, Saulo faz a segunda viagem missionária, atinge todos os lugares da Europa. No capítulo 18, Saulo faz a terceira viagem missionária, e o evangelho foi se propagando, foi se avançando, foi chegando cada dia mais longe, e chegou aqui em Rosa Luxemburgo. Sabe por quê? Porque Deus salvou o homem, e ele fez toda a diferença. Aqui não só tem uma pessoa, aqui não só tem 2 nem 3, aqui tem um grupo que Jeová levantou, salvou, purificou, modificou, transformou para fazer a diferença aqui em Serrote do Algodão, em todo lugar. Alguém chamado Igreja de Cristo, eu, você, noiva do Senhor. Mas pastor, eu estou com medo porque a perseguição vem aí. Mas pastor, eu estou com medo porque pode falar mal. Pastor, eu estou com medo porque pode não gostar. Ei, quem se levantar contra você, Jeová vai se levantar contra ela. Ei, entenda, você é uma bomba relógio pronta para explodir. Você está pronto para obedecer a ordem do Senhor. Diga como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Meu Deus, já é 5 horas. Meus amados irmãos, quando eu penso na conversão de Saulo, eu penso no privilégio que nós temos em ter essa história registrada nos anais da Bíblia Sagrada. Quando eu lembro sobre Saulo, eu até lembro da alegria que nós temos em ver o poder transformador do evangelho. Não acredito nisso que eu estou dizendo agora, mas talvez alguém possa pensar: ah, pastor, isso foi no passado, isso foi há muito tempo atrás, hoje não acontece mais. O primeiro sinal que Jesus é o mesmo é que você e eu estamos salvos, também imprestáveis, também não valia nada, também ninguém dava importância, mas Jeová foi lá, buscou, lavou, salvou, purificou e disse: eu vou preparar lugar, e quando eu for preparar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver vocês estejam também. Quem está esperando Jesus, abre a boca para dar um glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quando eu lembro da conversão de Paulo, eu lembro que tem pessoas na minha família que Jesus vai salvar, tem pessoas na sua família que Jesus vai salvar, tem pessoas longe de você ou perto de você, o anjo de Deus vai buscar. Ei, irmão, ore, acredite, confie, clame. Jeová ainda desce para se manifestar na terra. Jeová ainda desce para fazer milagre. Jeová ainda desce para fazer o impossível. Jeová ainda desce para fazer aquilo que você pede. Um crente de joelho dobrado faz o céu se mover. Perceba bem, enxergue bem e escute bem. Muitas vezes nós pensamos que Deus é um Deus que não opera mais milagre por causa que Ele talvez não nos vê mais como via os crentes de antigamente. Ei, o segredo é o que nós estamos falando hoje, ontem: oração, jejum, palavra. Oração, jejum, palavra. É por isso que Saulo foi quem foi, porque além dele dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e agora quem vivo, não vivo pela carne, mas eu vivo para Cristo. Quando o Saulo diz isso, ele mostra para Deus: eu sou todo teu, eu pertenço a ti, eu vivo para ti, eu transpiro para ti, eu adoro a ti, eu faço o que o Senhor mandar, não tenho mais vontade própria, não tenho mais desejos próprios, não tenho mais não, eu sou todo completamente teu.
E o Saulo que se converte e jejua já desde o primeiro dia, Jeová pega ele e diz: eu vou mostrar para Satanás que aquele que ele fazia de cavalo, eu vou fazer de vaso. Aquele que ele fazia de cavalo, eu vou encher de unção. Aquele que ele fazia de cavalo, eu vou encher de autoridade. Aquele que ele fazia de cavalo, eu vou mostrar para Satanás que ele agora é um vaso. Aí, até o capítulo 9, Satanás usava Saulo. Mas quando chega no capítulo 14 e 15, eis que Paulo está pregando o evangelho. E quando ele está pregando, tem uma jovem cheia de demônio. Ele diz: esses homens são servos de Deus Altíssimo, escutem o que eles estão falando. E repetiu isso por várias vezes. Uma jovem cheia de demônio. Aí Saulo, cheio do Espírito Santo, cheio de Deus na vida, em vez de se encher com o elogio daquela moça, viu que ela estava cheia de demônio. E o Saulo, que no capítulo 9 estava cheio de demônio, no capítulo 14 agora está cheio do Espírito Santo, cheio de poder, cheio de autoridade, cheio de ousadia, cheio de unção. E olha para a moça e diz: sai dela, Satanás. E o diabo baixou a crista e teve que sair. O demônio obedece a um crente cheio de autoridade. O demônio obedece a um crente cheio de unção. O demônio obedece a um crente cheio da presença de Deus. Irmão, você não tem noção da autoridade que você tem. Você não tem noção da unção que você tem. Eu gosto de falar isso. O poder do sangue, a autoridade do sangue, a unção do sangue está sobre a sua vida. E é uma ferramenta que você pode usar. Como eu posso usar esse celular a hora que eu achar necessário, você pode usar a unção de Deus a hora que você achar necessária. Ele lhe deu, é para você usar. Ele lhe deu, está na sua mão. Ele lhe deu. Agora mostre que você tem e pode usar. A autoridade do Senhor está sobre a nossa vida, assim como ela esteve na vida de Paulo. A autoridade do Senhor está na nossa vida, assim como ela esteve na vida de Estevão. A autoridade do Senhor está sobre a nossa vida, assim como ela esteve na vida de Felipe. A autoridade do Senhor está sobre a nossa vida, assim como ela esteve no passado. Ei, percebe? Nós estamos comemorando este ano 5 anos aqui, sem cobertura de ministério nenhum de Maceió, sem cobertura de, vivendo literalmente por milagre. E sabe por que a gente está aqui? Porque o mesmo Deus que nos disse a Paulo: agora vai e anuncia o evangelho, ele nos tirou de Maceió para cá e disse: vai e anuncia o evangelho. É o mesmo Deus, faz as mesmas coisas, opera o mesmo poder, tem a mesma autoridade, e está aqui essa parte. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estava conversando com o pastor essa semana, e o pastor, meu amigo, ele disse: rapaz, você batizou algumas pessoas já? Eu disse: nós em 5 anos batizamos 4. 5, foi? 4. Aí ele disse: rapaz, nesse lugar desafiador que você está aí, é mesmo que batizar 15 ou mais na capital. Aí ele disse: meu irmão, sou Jesus na causa. Ele disse: sou Jesus para cuidar de vocês aí. E é só ele mesmo. Irmãos, use a autoridade de Deus. Nós usamos, dependa de Deus, transpire, respire e viva Deus como se fosse não, ele tem que ser a razão da sua existência. Não tem nada na vida que seja mais importante do que Deus. Nem filho, nem casa, nem marido. Nada é mais importante do que Deus. Se nós fizermos como Paulo, nós viveremos como Paulo. Se nós fizermos como Paulo, nós teremos a mesma unção que Paulo. Se nós fizermos como Paulo, nós repreenderemos os demônios como Paulo. Se nós fizermos como Paulo, nós oraremos por pessoas e elas serão curadas. A igreja vai expandir mais, a igreja vai crescer mais, a igreja vai avançar no sertão, porque a mesma autoridade de Deus que teve na vida dos apóstolos está sobre nós também. Glória a Deus. Não tenha dúvida disso. Eu não sei não, é que eu sou tão fraquinho, diabo. Você pode todas as coisas daquele que te fortalece. Tenha essa convicção, sai daqui consciente, sai daqui com a certeza que você pode tudo. Sem Deus eu não sou nada, mas com Deus eu posso tudo. Sem Deus eu não sou ninguém, mas com Deus eu enfrento gigantes. Sem Deus eu não sou ninguém, mas com Deus, e Ele estando comigo e eu com Ele, não tem quem fique de pé na minha frente. Sem Deus eu não tenho nada, mas com Deus eu tenho tudo. É Deus ali, é Deus aqui, é Deus de manhã, é Deus à tarde, é Deus à noite, é Deus toda hora, é Deus todo dia. Quem diz Romanos capítulo 8?
Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam, pois, segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Sabe por quê? Porque foi o sangue que nos vivificou, porque foi o sangue que nos deu autoridade, porque foi o sangue que nos deu unção, porque foi o sangue que nos lavou, foi Jesus que nos deu esse privilégio de estar aqui essa tarde. Porque eu estou certo, disse Paulo, que nem a morte, nem a vida, nem as potestades nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Temos muito que aprender com o nosso irmão Paulo. E viveremos para Cristo. Se nós vivemos para Cristo como Ele viveu, nós iremos ter na nossa vida coisas sobrenaturais. Esteja preparado para isso. Transpire isso. Às vezes eu fico olhando o desafio que Deus colocou na nossa vida de construir um templo. Eu fico olhando Jesus, camarada que tão desconhecedor do tema de construção, e o Senhor colocou essa missão. Aí Jeová falou no meu ouvido uma certa vez: é para mostrar que não é você, mas sou eu. Sabe? Não é nós, não somos nós, não temos condições, não temos viabilidade, não temos, mas Jeová tem. Ele mandou, Ele enviou, Ele capacita e diz: vá que eu sou contigo. Você é responsável para impactar a região que você mora. Eu sou responsável para impactar onde eu resido, onde eu passo. Nós somos perturbadores do inferno na terra. Paulo recebeu o título de perturbador, Silas recebeu o título de perturbador. Nós somos também perturbadores aqui na terra. Quem é que a gente perturba? A gente perturba o diabo, a gente perturba o inferno, a gente perturba as potestades, a gente perturba aqueles que não querem Jesus, se sentem perturbados, ou se convertem ou morrem. Já faz quantos minutos? 26. Já? Só. Está escurecendo. Aí, aqui está lembrado. Meus amados irmãos, eu vou encerrar nos 30. Se nós pararmos para perceber o que Deus já fez, vamos falar de Paulo, não. Vamos falar de você e de mim. Se nós formos parar para perceber o que Deus já fez em mim e em você, a gente tem testemunho para não só a sua casa, não só a sua família, não só a rua que você mora, mas aonde você chegar, você tem testemunho para que pessoas se convertam. Mas pastor, por que ele não prega? Talvez falte em você e em mim ousadia, mas Jeová está disposto a dar. Sabe? Entenda bem, imagine o apóstolo Paulo chegando em uma cidade e contando o testemunho dele. Meus irmãos, irmão de Éfeso, eu era um perseguidor, eu matei crente, eu degolei crente, eu prendi crente, eu espanquei crente, mas quando Jeová me encontrou, eu conheci uma irmã que ela dizia, ela não sabia ler, era analfabeta, daquela bem braba mesmo, daquela que a gente diz que ela só sabe o que é um ovo, porque toma café numa xícara, e ela era bem braba, e a pregação dela: Jeová vai te pegar. E depois que a irmã botava aquela pessoa no joelho, podia ter certeza que uma hora ele vinha, ela vinha. Você pode fazer isso. Coloque quem você quer que Jesus salve do joelho. Ore, clame a Jeová, faça propósito. Senhor, eu não aceito. Eu vou dizer a verdade para os irmãos, eu fico incomodado, porque a gente faz alguns cultos e o que mais a gente quer ver num culto é pessoas confessando Jesus. E eu fico incomodado porque a gente passa algum tempo e não vê pessoas se convertendo. Eu fico incomodado. Jesus, tem misericórdia, Senhor. É que esse lugar precisa, aqui em qualquer lugar que nós chegarmos, as pessoas precisam conhecer Jesus. Pastor, ela conhece Jesus, só não aceita. Então tem duas opções. Quem é assim tem duas opções: ou se converte ou morre. Mas nós precisamos pregar o Evangelho. Por isso que diz a palavra: que ouçam ou deixem de ouvir, prega. A Bíblia não relata que Paulo teve férias. A Bíblia não relata que Paulo disse: tá bom, já preguei demais, vou descansar. Mas a Bíblia relata em Timóteo capítulo 4 que depois de 13 anos de ministério, Paulo chega em Atos no capítulo 4 e no final do capítulo ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, mas me espera um galardão que está preparado não só para mim, mas para todos
todos aqueles que amam a sua vida. Eu quero encerrar essa administração agora e dizer, vamos orar para que Jesus nos transforme em um Paulo aqui em Rosa Luxemburgo, em um Paulo em Serrote do Japão, em Serrote de Algodão, em um Paulo em Sete Casas, em um Paulo no sertão, em um Paulo em qualquer lugar que você chegar, seja uma bomba relógio do céu na terra. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Quero lembrar os irmãos que hoje à noite, às 21 horas, vamos estar fazendo live lá no nosso Instagram. Semana passada foi uma bênção. Se você puder, 21 horas, nós vamos estar online lá no Instagram. Vai ser bênção. Amém, amados? Vamos orar? Vocês estão sentados com uma dificuldade brava de se levantar, né? Madame, eu sei que isso aí para 7 horas. Amados, o irmão Ironias está fazendo 70 anos aí? Quantos? 57. Vem para cá para frente, irmão Ironias. Ô crianças, vamos cantar para o aniversariante? Parabéns para você. Parabéns a você, essa nada querida, Orem pela construção do templo. Fica aqui, ore pela construção do templo. Está se levantando alguns obstáculos, mas o capeta já cheirou a lona. Em nome de Jesus. Pai, te louvamos e agradecemos o teu nome por um culto como este hoje, Senhor. O coração da gente tem vontade de ficar, Senhor, mais tempo. Pai, em nome de Jesus, abençoa o culto de amanhã, Pai. Que a tua presença continue conosco. Eu quero te agradecer por todos os irmãos que estão aqui. O irmão Adão, o irmão Cícero, o irmão Ironias, Senhor, que está aniversariando 57 anos de vida, Pai, para a glória do teu nome. Abençoa ele, sua esposa, Pai, abençoa as crianças, Senhor, que louvaram o teu nome. Abençoa a irmã Maria, abençoa a minha esposa, abençoa a Clécia, a irmã Clécia, abençoa a irmã Poliane, Tassiane, abençoa, Senhor, todos, Senhor, irmã Ana, abençoa cada um de nós que estamos aqui, Senhor, para a glória do teu nome. Traz aqueles irmãos que não puderam vir hoje, traz, Senhor, na próxima semana, que repreenda as enfermidades, dê vitória, Senhor, enche-nos de autoridade e unção, e sejamos como o apóstolo Paulo. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos hoje sempre. Você diz, o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a doce consolação do Espírito Santo continue com você, com a sua casa, com a sua família, no seu endereço, aonde você chegar, de onde você vier, aonde você for, em nome de Jesus. E você diz,